Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for estar assistindo esse vídeo aqui depois. E o tema escolhido, por vocês, foi como emagrecer dormindo. Que notícia maravilhosa! Já pensou você conseguir queimar sua gordurinha localizada apenas dormindo, apenas ajustando a sua qualidade do seu sono? Bom, então hoje nessa live aqui, nessa aulinha, eu vou estar explicando para vocês, deixando salvo aqui, como que funciona essa parada, o que vocês devem fazer aí para otimizar essa queima de gordura. E sempre quando eu falo de emagrecimento, às vezes as pessoas, a maioria das pessoas, quando vem na consulta e a gente pergunta, e aí, o que você já fez para emagrecer, Qual que foi os procedimentos, os tipos de dietas que você utilizou para esse processo de emagrecimento? A maioria das pessoas, elas vão relatar uma lista enorme de restrições, de proibições, Então, dieta low carb, cetogênica, jejum, deixou de tomar cerveja, deixou de comer doce. Então, elas usam, às vezes, medicações, termogênicos, mas o básico, na maioria das vezes, nunca é feito, E quando a gente vai ali fazer uma anamnese mais detalhada, a gente descobre que a pessoa tem um sabotador muito grave desse emagrecimento dela. Porque ela, às vezes, não tem o intestino funcionando tão bem. E, inclusive, foi o tema da última live, então ficou salvo. Depois vocês assistem lá também. Ela, às vezes, não dorme bem também, Ela não tem uma mudança efetiva do comportamento. Então, chega o final de semana, ela extrapola, Então, esses pequenos pontos que são, assim, básicos, Por exemplo, uma ingestão de água, são os que vão fazer realmente total diferença no seu emagrecimento. Se a gente não ajustar esse ponto básico aí, fisiológico, essa necessidade básica do seu organismo, o seu emagrecimento ele vai estar prejudicado. Então, eu vou falar aqui alguns sintomazinhos e vocês vão analisar se vocês acham que esses sintomas eles têm a ver um pouquinho com vocês. E são muito comuns num processo aí de emagrecimento a gente encontrar pessoas com sobrepeso e obesidade contendo esses sintomas. Que são eles ali, desejo incontrolável por doce. E às vezes a pessoa já acorda logo de manhã com desejo de comer uma coisa mais doce. Então assim, o primeiro pensamento dela é algo ali mais docinho, tá? Mau humor, aquelas pessoas que ao longo do dia são mais estressadas, são mais ali nervosas, mais agitadas, são realmente bravas mesmo, raivosas ali mesmo ao longo do dia. Isso aí pode ser um sintoma que o seu sono não está legal. Pessoas estressadas, ansiedade, E assim, ansiedade é o mal do século, Tudo hoje em dia as pessoas sempre falam, nossa, eu sou muito ansiosa, Eu sou muito ansiosa. Mas muitas vezes a sua ansiedade, ela não é a raiz principal do seu problema, Você tem essa ansiedade por fatores lógicos, psicológicos, emocionais, mas alguns fatores fisiológicos estão te levando a ter essa ansiedade, que é a questão, por exemplo, do sono. Se o seu sono está desajustado, essa ansiedade aí, ela vai ficar mais frequente aí na sua vida, tá? E a danada da fome incontrolável, Então, assim, a gente tem aqui uma diferença da pessoa que, quando começa a treinar mais, ela vai ter sim mais fome, mais necessidade de comer fisiologicamente. Só que a pessoa que não dorme bem, ela normalmente ela vai ter muito desejo de ficar beliscando ao longo do dia. Ela vai ter muito mais fome, uma fome que chega a ser incontrolável. O tempo inteiro ela tá pensando em comer, onde ela pode até pensar que ela tem alguns episódios compulsivos, Ou seja, ela passa a acreditar, meu Deus do céu, eu tô compulsiva, isso aqui que tá rolando comigo é uma compulsão, porque eu só penso em comida o dia inteiro. Só que na verdade não é bem esse lado aí, Pode ser essa questão do sono aqui, tá? E como que funciona essa parada do sono para vocês entenderem um pouquinho mais? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez sobre o tal do reloginho biológico, Que a gente tem um reloginho, às vezes as pessoas até brincam, meu intestino é como se fosse um reloginho, deu tal hora de manhã eu já vou no banheiro, O sono também às vezes é um reloginho, Deu tantas horas ali, eu já começo a abrir a boca de sono, dou tchau pra todo mundo, já vou pro quarto, já vou dormir. Isso aí é o nosso relógio biológico, tá? O nosso corpo, ele é sincronizado com o ciclo circadiano, ou seja, de acordo com o dia, de acordo com a noite ali. O nosso corpo, ele funciona de acordo com esse ciclo, tá?
E quando a gente aprende como ele funciona, né? E respeita, né, conhece como o nosso corpo funciona de acordo com esse ciclo circadiano, a gente consegue promover um emagrecimento aí. A gente consegue promover uma melhora do nosso humor, da nossa ansiedade, do nosso estresse, tudo em prol dessa pequeno ajuste do horário. Olha só que maravilha, né? Sem pensar aqui ainda em alimentação, pensando simplesmente em ajustes do horário de acordar e do horário de dormir. Olha só para vocês verem. Bom, esse reloginho, né, biológico, esse ciclo circadiano, ele é ajustado sempre no período ali noturno. Por quê? A gente tem fases do nosso sono, tá? Então não é simplesmente você deitou, pronto, apagou, não. Para você adormecer, você tem fases, estágios que esse sono aí vai ocorrer. O primeiro estágio é quando você tá tipo cochilando, sabe? Então naquela fase ali, qualquer barulhinho já te acorda, já te desperta, tá? Na fase 2 ali, você já começa a ficar um pouquinho mais profundo esse sono, mas nem tanto, você ainda acorda com mais facilidade. Na fase 3, você já vai precisar, né, de um barulho a mais, de um despertador ali para te acordar. E na fase 4, você já entra ali no sono profundo, onde você vai entrar no sono REM. E é nesse sono REM, pessoal, né, que a mágica acontece, porque é nesse período aí que a gente vai ter liberação, né, secreção de alguns hormônios que vão ser importantíssimos para o processo de emagrecimento, tá? E para manutenção do nosso metabolismo, para o reajuste do funcionamento do nosso metabolismo. Então aqui, aquelas pessoas que deitam para dormir, mas acorda muito durante a noite, o que acontece? Ela não chega a ter esse sono REM. Ela fica picando esse sono. Então ela não chega no momento ali que precisa chegar para ter essa mágica aí do emagrecimento, essa mágica do funcionamento adequado do metabolismo. Ela fica picando sempre esse sono, tá? Então se você aí vai deitar para dormir, não pega no sono rápido, você tem dificuldade de adormecer. Você deita, rola para um lado, rola para o outro, não adormece. Se você acorda muito durante a noite, ou ainda, se você acorda no outro dia, às vezes deita no horário certo ali, dorme a noite inteira, mas no outro dia, quando acorda, parece que você dançou zumba sem parar. Ou seja, seu corpo ali está super cansado, super fatigado, você fica sonolento ao longo do dia, com muito sono. Isso aí é sinal que o seu sono não está ajustado. Você não está conseguindo entrar nessa fase do sono REM. Você não está passando por esses estágios do sono, então não está conseguindo ter esse sono ajustado aí, tá? E o sono, além dessa regulação dos nossos hormônios ali, dessa parte hormonal, ele também é durante esse período que o nosso corpo ele faz uma faxina. Por isso que vem aquela história do shot. O shot ao acordar, o shot antes de dormir, chá ao acordar, chá antes de dormir. Porque durante o período da noite, o nosso corpo ele faz uma limpeza. Uma limpeza realmente faz fases do detox, uma detoxificação, tá? Uma limpeza do nosso organismo, além da parte da memória também, então do armazenamento de memória. Então aquelas pessoas também que não tem uma concentração muito boa, né, pode estar relacionado aí com essa noite de sono, ok? Então, essa parte do shot, por que a gente indica? Como à noite você faz um processo de faxina, de limpeza, ou seja, tudo ali que você desgastou ao longo do dia, radicais livres que você produziu, toxinas que você teve contato, alimentos industrializados ali, a própria poluição, né, o estresse do dia a dia, essa geração de toxinas vai ser eliminada, então ela vai ser faxinada durante esse período da noite. E de manhã é um momento ali que, se a gente ofertar uma boa dosagem equilibrada de fitoquímicos, a gente consegue potencializar essa limpeza, tanto antes de dormir, quanto de manhã ao acordar. Porque é o momento ali que a gente vai conseguir potencializar essa faxina no nosso corpo, tá? Então, por isso que a gente indica esses shots. E dependendo ali dos sinais e sintomas, a gente faz associações de shots específicos para aquilo que o paciente sente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito desejo por doce ao longo do dia, um shotzinho ali de vinagre de maçã e canela, por exemplo, vai auxiliar pra caramba nesse desejo por doce, tá? Vai favorecer aí a redução desse desejo por doce que ela tem ao longo do dia. Então,
esse shot, né, ele vai tanto favorecer essa limpeza, essa faxina, mas também a gente vai usar ele de acordo com os sinais e sintomas ali que você sentir ao longo do dia. O nosso corpo, o funcionamento normal dele seria da seguinte forma, tá? Por volta ali de 6 horas, 6, 7 horas, a gente estaria despertando, acordando. E por volta ali, né, das 8 horas, né, seria nosso primeiro pico ali de melatonina. Então, seria o momento que a gente deveria estar dormindo, tá? Só que o que aconteceu? Vida moderna, né? Então, com a vida moderna que a gente tem atualmente, a gente tem a tendência cada vez mais a acordar mais cedo e dormir mais tarde. Então, a gente vive sempre lutando contra o nosso reloginho biológico, ok? Contra o horário normal que a gente deveria dormir, tá? Contra esse pico de melatonina que ocorre naturalmente ali entre as 8 horas da noite, ok? Só que a gente ainda junta com isso uma combinação inadequada de alimentos nesse período noturno. Então, quando ali à noite você já não dorme no horário que deveria estar começando a dormir, você não respeita seus primeiros sinais do sono, porque às vezes bate o sono e você ainda tardia isso. Não, eu não posso dormir agora porque eu tenho que trabalhar, tenho que resolver alguma coisa. E você ainda combina isso com uma alimentação com alto índice glicêmico, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, uma pizza, por exemplo, uma fatia de pizza que é feito com farinha branca, que tem alto índice glicêmico, e junto ainda tem ali, né, um cheddar, que é bastante gordura, tá? Então isso aí vai desequilibrar ainda mais esse ciclo circadiano, vai desequilibrar esse funcionamento. E qual que é o problema disso, Nutri? Porque a melatonina, ela não anda junto com o cortisol. O cortisol é o hormôniozinho conhecido muito como hormônio do estresse, tá? Então ele é liberado nos momentos que você precisa ligar o seu alerta, que você precisa estar desperto, né? Então esse mesmo hormônio, esse cortisol, ele é liberado por volta ali das 6 horas da manhã, né? Das 7, né? Que é o horário que você vai estar se despertando, que você vai estar acordando. Ele que te acorda ali de manhã. Só que o que acontece? Quando você não dorme bem, esse cortisol, ele tende a ficar em alta até mais tarde, né? Então, no horário aqui de noite, que você já deveria estar repousando, o seu cortisol está em alerta, está ligado. E com isso, a melatonina, ela também não entra em ação, porque o cortisol está em ação. Então, os dois não entram juntos. Só que, se o cortisol está em ação à noite, a melatonina não vai estar. Então, o que isso significa? Que você não vai dormir bem. Que você não vai conseguir ter uma noite de sono reparadora e tranquila, tá? Beleza, Nutri, entendi essa parada aí. E mais um detalhe aqui também, tá, pessoal? Porque esse cortisol, hoje em dia, ele tá praticamente crônico na maioria das pessoas. Então, assim, depois um próximo assunto que eu posso trazer, que eu acho que foi até um dos mais votados também, que a gente pode trabalhar, né, na próxima terça-feira, é como relaxar para conseguir ter o corpo ideal. E tem muito a ver com esse cortisol aí, tá? Então, o primeiro ponto que vocês já estão vendo aqui, que se esse cortisol ele tá elevado, ele tá descontrolado, ele vai atrapalhar o pico da melatonina, que é o hormônio que faz você dormir, e com isso, você vai descontrolar todo o seu ciclo circadiano aqui, ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, se a melatonina ela não entra em ação na hora que ela deve entrar para te induzir um sono satisfatório, por isso que você fica rolando na cama, por isso que você fica acordando o tempo inteiro à noite, e no outro dia sente que correu uma maratona silvestre, não descansou nada durante o sono. Por quê? O que acontece? Se você não repousa, esse sono REM ele não vai entrar em ação. E é nele que a gente vai ter liberação, né, secreção de uns hormônios importantes, como, por exemplo, o controle do hormônio GH. O hormônio GH, para quem é da turma aí da hipertrofia, da construção muscular, né, conhece muito esse hormônio aí, porque ele realmente que faz esse crescimento, ele é um hormônio anabólico, ajuda nessa construção. Só que, além disso, ele é um hormônio que auxilia na queima de gordura. Então, uma pessoa que não dorme bem, esse hormônio GH, ele não vai estar sendo secretado, né? Ele não vai estar sendo liberado. E o que isso vai resultar? Dificuldade de aumentar a massa magra, principalmente quem busca hipertrofia, né? E dificuldade de queimar a gordura, principalmente a sua gordura localizada. Por que a gordura localizada, Nutri? Porque ela é a última a ser queimada.
Então, num processo de emagrecimento, né, muita gente fica assim, foca muito na gordura da barriga. E eu falo isso até por experiência própria, tá? Eu, muito tempo, né, na época eu já era formada em nutrição, eu era super mega insatisfeita com o meu corpo. Eu não conseguia olhar e ver outros pontos no meu corpo. E olha que eu era nutri, mas o que acontece? Faculdade, ensino o prático, né? Ensino básico. Ela não te ensina a trabalhar com comportamento, com autoaceitação. E você entender que cada um tem seu biotipo, né? Então, na época eu não entendia, isso não entrava muito na minha mente, né? Então, eu ficava sempre focada muito o quê? Gordurinha da barriga. Eu já tive uma época que eu treinava 3 vezes ao dia. Tipo assim, temos aqui uma personal aqui no grupo, a Hannah, falando, né? 3 pilares, alimentação, treino e descanso. Perfeito. Temos até a personal aqui. Ela vai me corrigir se eu estiver errada, mas é isso aqui mesmo. Uma pessoa também, não adianta você treinar 3, 5 vezes ao dia se você não dá descanso para esse corpo. Você não vai ter resultado também, né? Então você tem que dar esse descanso, inclusive do treino. Então nessa época, galera, eu treinava 3 vezes ao dia. Então assim, eu fazia de manhã caminhada, ia pra musculação no horário do almoço e de tarde malhava de novo numa mini academia que eu tinha na minha casa. Puta que pariu, né, gente? Sem noção total, né? Por quê? Eu ficava focada na gordura abdominal, porque eu queria reduzir aquilo, então eu aumentava a intensidade de treino. Então era uma coisa que não entrava na minha mente isso, porque aquilo não mudava. Mas eu esquecia de focar em outros pontos que também significariam que eu estava passando por um processo e estava tendo resultado. Por exemplo, a pochete é o último lugar que vai começar a reduzir, né? Eliminar. Mas, por exemplo, desenho aqui, saboneteira, rosto mais fino, desenho de braços, né? Pernas mais definidas, bumbum mais em pé, menos celulite, sono, saúde intestinal. Tudo isso são sinais que você está tendo resultado. Não só se você eliminar a gordura que está na sua pochete, tá? Então é bom a gente ter essa atenção aqui sobre essa questão da gordura localizada aí. Então o que pega nessa parada? Se seu sono às vezes está desajustado, lógico, vai atrapalhar muito mais ainda você ter resultado e mais ainda você chegar a queimar essa gordura localizada que você tem aí, tá? E pensando do lado da hipertrofia, né, que esse GH aí, se ele não estiver sendo secretado aí, pensando nesse lado da hipertrofia, no emagrecimento, qual que é o problema? Massa magra, galera, músculo é o que deixa o seu metabolismo acelerado. Porque uma pessoa, quando faz uma restrição severa, sabe aquelas pessoas que emagrecem muito e ficam com aquele aspecto de doente, ficam flácidas, né? Elas na balança perdeu horrores de peso, mas quando você vai apalpar, ela não é firminha, ela tem, perdoe a palavra, mas tipo uma mochiba mesmo, né? Tá mole, tá flácido. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela perdeu musculatura. Então o metabolismo dela automaticamente foi lá embaixo. Ela cagou com o corpo dela, com o metabolismo dela, tá? Ele vai reduzir esse metabolismo aí. Então o que a gente tem que ter? Estímulo dessa hipertrofia. Tem que ter músculo. No processo de emagrecimento, a gente também pensa nessa hipertrofia. A gente também trabalha essa hipertrofia aí. Essa manutenção, né? Dessa massa magra. Então, a noite de sono também vai auxiliar nessa questão aí de ter mais músculos para manter esse metabolismo acelerado, ok? Outro ponto aqui que acontece, que é até por isso que as pessoas ficam o tempo inteiro com fome, muita fome. Primeiro ponto. Não sei aqui, mas quem já teve a experiência de ficar acordada até tarde, né? Ficar estudando até de madrugada, eu na época da faculdade rolava muito isso. O que acontece? Bate uma fome do caramba, né? Uma fome do leão ali. Por quê? Pra você ficar desperto, né? Se você ficar em alerta, o que o seu cérebro entende? Poxa, você tá ficando em alerta, ele vai precisar gastar mais calorias. Aí, você imagina assim, não, então ele vai queimar minha pochete nessa gordurinha localizada. Não, porque o seu cérebro, ele não pensa em emagrecer, tá? Você pensa, mas o seu cérebro não pensa no emagrecimento. Ele pensa em te manter vivo, tá? Pra ele, você tem que ficar vivo. Então, se ele percebe que você tá ali passando uma noite em claro, o que ele vai pensar? Poxa, alerta, tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe o que é.
Então vamos pegar combustível, só pra gente estocar mais um pouquinho aqui de gordura, né? Só pra gente manter aqui a tranquilidade, ficar tudo na paz, pra não ter perigo de estar nada acontecendo ali. Ele aumenta a sua fome. Aí ele libera a grelina, que é o hormônio da fome, né? Que é o hormônio que vai te dar aí esse sinalzinho do estômago aí. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, Nutri, eu tenho fome o dia inteiro, né? Então, a gente investiga, né? Eu investigo para saber se é fome ou vontade, se é uma certa compulsão, né? A gente identifica. E muitas vezes, esse paciente, essa pessoa, realmente ela tem fome. Ela sente dorzinha ali no estômago, ela sente desconforto. Se ela não comer, ela se sente até mal. Por quê? Ela tá liberando essa grelina. Com esse fato dela não dormir bem, essa liberação de grelina fica descontrolada, então ela fica o tempo inteiro liberando. Ao invés da grelina ser liberada em horários, né, normais, né, habituais, que seria por volta ali de 7, né, a 8 horas, depois de 11 a meio-dia, horário de almoço, depois ali mais tarde um pouquinho de novo, né, essa grelina ela fica dando pico ao longo do dia. A pessoa acabou de comer, bateu um pratão ali meio-dia, passa uma hora ela tá com fome de novo. Pode acontecer? Pode. Se ela não estiver tendo esse sono reparador, ela pode estar tendo esses episódios de sentir muita fome ao longo do dia. Isso pode acontecer, super pode. E como não bastasse, né, esse descontrole na grelina, a gente tem um descontrole na danada da leptina. A leptina é o hormônio que vai te dar a saciedade, é o que te vai deixar saciado. Então, essa leptina, ela fica reduzida, tá? Então, você não vai conseguir ter muita saciedade ali. Você vai comer e não vai se saciar. E aqui eu chamo um outro gatilho, um outro alerta. Por que a gente fala a questão do pão francês, não comer o pão francês ali sozinho, né? Eu sempre falo muito, oriento muito isso aos pacientes, né, que passam em consulta comigo. Não é que o pão francês, ele vai te engordar. Não é porque é carboidrato, não sei o que, não. O pão francês, o que pega na parada dele? Ele puro é um carboidrato refinado, tá? Então ele não tem um bom teor de fibras, de vitaminas, minerais. E atualmente, né, o pão que a gente compra, né, às vezes um pão de forma, vamos pegar, né, um pão mais industrializado aí. Esse pão, ele tem aditivos químicos, né, ou seja, são substâncias químicas para aumentar o tempo de prateleira daquele produto, aumentar a durabilidade, o prazo de validade dele, que também vão contribuir para nossa desajuste na nossa saúde, na nossa qualidade da nossa saúde, tá? Mas, além desse fato de ter essas substâncias químicas, ele é um carboidrato refinado. O que eu quero dizer com isso? Carboidrato refinado, ele é absorvido muito rápido, ele não sustenta. Experimenta de manhã, quem come pão, come um pão puro e come um pão com ovo. O pão com ovo te sustenta mais, ele te enche mais esse pão com ovo. Por quê? O ovo é proteína, o ovo com esse pão, ele ajuda a equilibrar a velocidade de absorção desse pão puro. Um pão, se eu te dar um pão para você comer, você come 1, 2 pães ali, às vezes até 3, dependendo. Cabe, isso cabe lá dentro. Mas se for, por exemplo, um pão com ovo, não vai caber tantos pães com ovo ali, né? Porque ele vai te saciar, tá? E vai te dar essa saciedade aqui. Então, por isso que o alerta do pão, né? Às vezes a gente vê a pessoa, tira o pão e come só a tapioca. Fica também elas por meia dúzia, porque a tapioca em si, ela também acaba sendo mais refinada e também tem esse índice glicêmico, né? A carga glicêmica um pouco alta. Mas, se você intercala, coloca uma fonte de proteína, como um ovo, por exemplo, você equilibra essa alimentação. Aí vem o caso de ter uma alimentação inteligente e equilibrada, tá? Vem o caso de não é que um alimento é do mal, mas é você equilibrar essa alimentação ao longo do dia para você conseguir ter mais nutrientes ali, ter uma boa qualidade, né, nutricional. É você reduzir o consumo de aditivos, de industrializados e colocar mais alimentos in naturas. Ter uma alimentação inteligente para te dar sustentação ali, tá? Então, nessa questão da fome, né, o que rola aqui quando você não dorme bem? Você vai ter aumento da grelina, aumento da fome e redução da leptina, ou seja, redução da sua saciedade. Então, você não vai ter ali muita saciedade que vai contribuir para que você tenha mais fome ao longo do dia.
Se você tem muita fome ao longo do dia, o que você vai fazer? Você vai comer. Você vai comer mais vezes, você vai ter mais episódios compulsivos aí também. E isso aí vai contribuir para essa questão da compulsão. Pensa aqui, uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Normalmente, as pessoas que chegam num processo de emagrecimento para mim, elas estão com autoestima baixa, elas estão ali super chateadas por não conseguir chegar no resultado, elas têm uma mente muito assim, dos alimentos que são proibidos, do que ela tem que seguir à risca, o que ela tem que fazer certinho. Ela tem na mente dela ali o que ela tem que fazer na alimentação. Só que se ela fica tendo fome o tempo inteiro, ela como que ela vai se controlar? É muito... Imagina, você tá com fome, você quer comer, então você fica se proibindo de comer. Isso aí vai gerar o quê? Uma frustração, né? E quando você não resiste e come, você fica muito mais chateado. Aí começa a gerar uns certos episódios compulsivos nessa pessoa. Porque ela vai ter tendência a comer mais, a comer por compulsão, a entrar nesse ciclo, paro de comer, me proíbo de comer, vou lá e como mais, comi, fiquei chateada, arrependi, chorei, senti culpa. E aqui é um detalhe muito grande, comer pode e deve ser prazeroso, independente se é uma maçã ou um brigadeiro. O problema é que a gente não sente prazer nem com a maçã e nem com o brigadeiro. Vocês sabiam disso? Porque pensa aqui comigo, se é prazeroso, por que você come correndo como se não houvesse amanhã? Faz essa reflexão, né? Pensa nos seus alimentos aí que você às vezes tem uma certa compulsão, entre aspas, né? Tem um certo desejo grande por ele. Se você come ele ali muito rápido, cara, acabou o prazer, você nem sentiu prazer naquele momento, né? Você deveria ter aproveitado mais tempo. Então, isso aqui vai começar a gerar um transtorno compulsivo na pessoa. E olha só para vocês verem onde que estava a raiz desse problema. Onde que começou esse episódio compulsivo da pessoa muitas vezes? Às vezes no sono dela. Ela não dormia bem, queria emagrecer, daí já juntou a questão de estar acima do peso, ter essa questão de estar insatisfeita, ter autoestima baixa e ainda juntou esse sono, o que contribuiu para a compulsão, o quadro compulsivo que ela está hoje. Então juntou a parte comportamental e fisiológica, que é o sono, para contribuir para essa compulsão que ela tem hoje. Olha só para vocês verem como o buraco é mais embaixo, muitas vezes no emagrecimento. Tamara, então seria mais indicado comer proteínas à noite? Pode comer sim, eu vou falar mais sobre essa parte da proteína aqui, do que comer à noite para vocês entenderem como vocês vão montar. Outro ponto aqui também, pessoal, porque o que acontece? Com essa questão do sono, né, a gente também, o nosso ciclo circadiano, nosso reloginho biológico, ele também tem a liberação da serotonina, né, que é o hormônio da paz e o amor, né, o hormônio aí da alegria, da felicidade, né. Então, ao longo do dia, essa serotonina, ela fica alta, né, ao longo do dia, ela, né, de manhã ela tem que já estar alta, se mantém alta e ela vai reduzir no período da noite. Por quê? Porque essa serotonina ela é usada para fazer a melatonina, tá? Perfeito, ok. Só que a pessoa também que não dorme bem, ela desajusta essa liberação e essa produção da serotonina ali ao longo do dia. Puxa mais um detalhe, a saúde intestinal também vai atrapalhar nessa secreção da insulina, né? Inclusive uma boa parte da nossa serotonina, ela é produzida pelo intestino. Então, eu fiz uma live já sobre o intestino, depois vocês assistem lá. Mas esse sono vai desajustar essa produção, essa liberação da serotonina. Por isso que, o que acontece? Pessoas mal-humoradas, nervosas, irritadas ao longo do dia. Eu, por exemplo, cara, se tem uma coisa que me sabota pra caramba, que me estressa pra caramba, é eu não dormir. Eu preciso dormir. O Alex, por exemplo, ele dorme 4 horas numa noite, ela acorda todo reganhado. Pelo amor de Deus, se eu não dormir, cara, se eu dormir mal, se me acordar, eu estiver dormindo, me acordar no susto, aquilo ali acabou pra mim. Eu fico o dia irritadíssima, né? Olha o tanto que o sono, ele te afeta. E eu puxo mais um detalhe pra vocês sobre mim, né? Se tem 2 sabotadores que me levam a comer e já capto totalmente na minha alimentação saudável, se eu estiver com raiva e se eu estiver cansada. Então pensa aqui só pra vocês verem, né? Como que o sono, pra mim, ele vai ser algo que vai interferir. E até então, né, tem umas 2 semanas que eu tô com o meu sono um pouquinho desajustado. Eu tenho que me ligar esse alerta e botar uma estratégia ali alimentar pra me melhorar meu sono, porque isso já tá caindo no meu rendimento do meu treino, né?
Isso aí já tá atrapalhando a minha performance na atividade física ao longo do dia ali. Tô ficando mais cansada, porque eu tô com dificuldade para dormir. E olha para vocês verem, não tem nenhum motivo, assim, emocional ligado, mas é só simplesmente fisiológico. Por exemplo, TPM. TPM, mulheres na TPM, né, ou seja, na tensão pré-menstrual, né, ali uma semana, dependendo, 15 dias antes de iniciar o sangramento, pode ter sintomas da TPM, pode não estar conseguindo dormir bem, tá? Então, se você associa isso, você deve fazer algumas dicas que eu vou passar aqui pra vocês, para ajudar nessa questão do sono ali, né? Iniciando nesse período da TPM para melhorar, regularizar esse sono, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, um detalhe aqui que vocês devem ficar atentos, depois eu vou fazer uma live mais específica, mas é avaliar inclusive esse cortisol, tá? Por quê? Se o cortisol estiver alto, lembra que eu falei, se o cortisol tá alto, a melatonina não vai conseguir ficar elevada. E hoje em dia, com a questão do estresse, pandemia, né, a gente normalmente vai estar sempre em alerta. O cortisol ele é liberado nesses momentos de alerta, que você precisa estar ligado à atenção, tá? Então, isso aí, é legal você fazer um exame de um cortisol salivar, tá? Pra você dosar como que tá. Porque dependendo, a nossa estratégia aqui vai ser voltada para modular esse cortisol. Ou seja, às vezes ali usar um fitoterápico para reduzir esse cortisol se ele estiver elevado, tá? Pode ser uma das estratégias que a gente vai utilizar. Um item que eu utilizo muito, que é naturalmente, né, não é a suplementação e me ajuda muito, né? E até com questão de disposição de treino, energia, também foco e concentração, é o cacau. Olha só para vocês verem. E o chocolatezinho 70%, 80%, maravilhoso para ajudar nisso aí. Então, por isso que eu falo, dá pra emagrecer comendo chocolate? Claro, o cacau, gente, ele é um excelente fonte de polifenol, antioxidante ali, tá? Então, o cacau, você pode utilizar ele em pó, numa receitinha. Então, olha pra você ver como eu variei o uso do cacau ao longo dos dias. Há um tempo, né, primeiramente, estava usando ele no café com leite, tá? Misturava leite, café e o cacau. Hoje, nos últimos dias, eu tô utilizando mais num bolinho de banana de aveia que eu tô fazendo. Então, eu tô utilizando numa receita, tá? Poderia, por exemplo, utilizar 2 quadradinhos ali também do chocolate, né? 70% no período, às vezes, ali da tarde, né? Porque às vezes é um momento que a concentração baixa e pra gente começar a estimular essa serotonina, essa melatonina ali pra noite, ok? Então, poderia ser também, tá? Quem gosta, por exemplo, aproveita essa pegada. Ah, Nutri, eu gosto muito de doce. Então, um chocolate 70% ali, um cacau com uma banana, por exemplo, ali na parte da tarde, né? Um bolinho, né, eu gosto muito de bolo. Então, faz um bolinho de aveia com banana ali, cacau, tá? Então, dá pra gente associar esses pontos assim, que vão auxiliar. Então, faça esse exame de cortisol salivar ou faz uma investigação mais clara pra ver se não é ansiedade que tá rolando. Depois eu vou fazer uma live terça-feira que vem falando mais sobre essa questão da ansiedade. A Hannah falou aqui, né? Infelizmente a pandemia tem deixado as pessoas muito ansiosas e atrapalhando no sono. Com certeza. Essa questão da pandemia aqui, galera, ela vem, né, como fator contribuinte para isso. E muitas vezes, o que eu vejo muito? A gente não sabe se autoconhecer e lidar com a gente mesmo, né? A gente tem uma dificuldade de entender o que a gente está sentindo, o que está rolando ali naquele momento. E quanto menos conhecimento a gente tem da gente, mais a gente fica pegando alternativas que não são apropriadas. Então, por exemplo, o principal gatilho, né? O principal comportamento que a maioria das pessoas tem é descontar as emoções na comida. Eu tô cansado, vou comer. Eu cheguei hoje, tô super exausta, vou pedir um delivery, né? Tô triste, vou comer. Tô feliz, comemorar, vou comer. Então, tudo, né? A nossa cultura, principalmente nós aqui, é comida. E a gente que mora aqui no interior, né? Eu acho que não é coisa também de brasileiro. Vai na casa de alguém e é o quê? Recebido com comida, tem que tomar café, né? Vamos tomar café. Na casa da minha mãe eu não saio de lá sem ela preparar um café. E tipo assim, eu chego lá e ela falando o tempo inteiro: o que você quer comer? Vamos fazer um trem pra você comer? Vamos fazer um trem pra você comer? Vamos fazer um trem pra você comer? E eu, não, já comi, não, já comi. É o tempo inteiro isso aí. Porque tá na cultura de oferecer. É até falta de educação se alguém for na sua casa e você não oferecer nada para aquela pessoa comer, né? Então a gente fica pensando nesse ponto. Bom, então o que a gente tem que pensar aqui? Pensando nesse ciclo circadiano,
pensando para esse relógio biológico funcionar muito bem, a gente tem que ali ofertar alimentos nos horários certos e ajustados para esse metabolismo, tá? E também introduzir uma rotina do sono, tá? Porque não adianta nada, pessoal, é um conjunto de ações. Você usar suplemento, então eu vejo muitas pessoas tomando melatonina, né? Usar aí às vezes magnésio, né? Usa aí, por exemplo, estratégias alimentares. Se ela usa a estratégia, mas fica vendo filme até 1, 2 horas da madrugada. Não vai adiantar, tá? Não vai ter resultado. Então, realmente é um conjunto, tem que realmente pôr-se em ação para mudar. Como que faço essa higiene do sono, Nutri? Primeiro ponto, se você tá com essa dificuldade de dormir, você vai 1 hora antes começar a sinalizar para o seu corpo que aquele é o momento de dormir. Você tem que dar sinais para ele entender que aquela hora é a hora de desacelerar, que é a hora dele relaxar. Independente do horário que você tem para dormir, tá? Por que independente? Vocês viram que a gente tem o relógio biológico, tem um horário mais ou menos que deveria ser por volta das 8, 9 horas a gente está dormindo. Mas hoje, com a nossa rotina, galera, isso é impossível, tá? Tem gente que consegue, parabéns, perfeito. Mas eu, por exemplo, desde que eu comecei a estudar no ensino médio, dormi 8 horas da noite, nunca mais, né? Muito esporadicamente, quando eu tô muito, muito cansada mesmo. Mas é depois das 10 que é o horário que eu deito pra dormir, tá? Então isso aí a gente tem que respeitar também, a gente precisa do trabalho, dos estudos. Então você vai começar a criar um ciclo. Se você deita pra dormir às 11, 1 hora antes você vai começar a sinalizar pro seu corpo que aquele é o momento de dormir. Às vezes tomar um banho relaxante ali pode te auxiliar nisso, tá? Usar, por exemplo, ali óleo de lavanda, aquele óleo essencial, pingar no travesseiro, tá? Também é legal, esse óleo de lavanda, ele estimula esse sono aí. Então, quem gosta da aromaterapia, é interessante. E na alimentação, 1 hora antes de dormir, tem um chazinho que a gente faz que é porreta, que é um chazinho ali de capim-cidreira com 10 gotinhas de própolis. Então, primeiro, você faz o seu chá, tá tudo bonitinho, espere esfriar, depois adiciona essas 10 gotinhas de própolis e toma 1 hora antes de você dormir para potencializar essa questão do seu sono, para você conseguir relaxar e dormir bem, tá? Tem 2 frutinhas também que vão contribuir muito, porque elas são fontes de fitomelatonina, né? Vão estimular essa melatonina, que seria ali um kiwi ou uma laranja também 1 hora antes de dormir. Além do fato disso, elas têm um índice glicêmico baixo. Lembra que eu falei que se você come ali um pedaço de pizza, você ajuda a desregular esse ciclo circadiano? Então, o que você vai ter que começar a fazer durante esse período aí que você quer melhorar essa qualidade do seu sono? É ter consumo de alimentos com baixo índice glicêmico. Então, esse kiwi ou essa laranja, são frutas que têm esse baixo índice glicêmico, tá? Outro ponto, nada de jornais, notícias ali que vão te deixar mais óreo, né? Gente, eu não aguento esse coach meu aqui não, viu? Muito difícil. Você vai ter que, por exemplo, desligar ali dessas coisas que vão te deixar em alerta. Poxa vida, se você não tá dormindo bem, você ainda vai assistir um filme de terror, que toda hora você vai ter pico de cortisol e de adrenalina, que toda hora você vai ficar lá assustando, pelo amor de Deus, você não vai conseguir dormir assim. Então, realmente, você tem que sinalizar. Então, telefone, TV. Então, 1 hora antes de dormir, você vai começar a desligar essas luzes, as luzes da casa. Se no seu quarto bater luz, providencie uma cortina para tampar, para escurecer esse ambiente, porque se tiver tudo escuro, seu cérebro vai entender que é hora de dormir. Caso você ainda não tenha pegado no sono, faça uma leitura leve. Tem um livro que eu gostei pra caramba, que eu acho que pra mim ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu li ele, eu tava num momento bem assim, bem capenga, né? Que é O Milagre da Manhã, né? Gente, esse livro, ele é porreta. Ele falou um negócio ali que quando eu li, aquilo ali fez todo sentido na minha vida. Então, assim, pra quem tem dificuldade de dormir e acordar cedo, principalmente, faz a leitura desse livro, que eu acho que ele abre mentes ali, tá? Ele é muito top. Então, esses pontos são o que você vai começar a criar para essa rotina. Então, todo dia você vai seguir a mesma rotina bonitinho. Troca esse lençol, né? Então, tem a cama mais limpinha, mais cheirosinha também, pra o quê? Ficar um ambiente confortável, agradável para você dormir, tá bom? Ok.
Só que aqui eu puxo um ponto de alerta de atenção para vocês. Vocês viram um exemplo de chá e ceia para vocês fazerem 1 hora antes de dormir, ok? Só que a melatonina, ela não é produzida e liberada 1 hora antes de dormir. Ela começa antes. Então, por isso que ali por volta das 5 horas, mais ou menos, a gente já começa a fazer estratégias para potencializar esse sono. Na verdade, até mais cedo, no seu café da manhã, você já vai fornecer fontes de alimentos para ajudar na produção da serotonina, que será convertida, né, e que será feita a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, por volta ali das 5 horas, você pode estar utilizando ali um outro chá novamente, um chá mais calmo ali também. Então, um chá de capim-cidreira, de novo, uma melissa, ou um passiflora, ou um mulungum, tá? Que são chás que vão te deixar ficar mais tranquilinho, mais relaxado, para induzir mais esse sono, ok? A janta, por volta ali mais ou menos, né, das 6, antes das 8 horas. Então, essa janta, o legal é que ela seja feita antes das 8. E o que eu vou pôr nessa janta, Nutri? Nesse período da noite, nosso corpo, como ele está preparando para dormir, ele não vai ter tanta facilidade em fazer digestão. Então, uma refeição grande, pesada, não é legal. Por isso que quando você come ali uma porção de batata frita, às vezes bebe nesse período da noite, o que acontece? No outro dia você acorda mais inchado, mais pesado, às vezes até com menos disposição, né? Justamente por causa disso, que às vezes come muito tarde. Então ali, você pode ter uma refeição completa, né? Mas não exagerar na quantidade. Então pode ter o arroz? Pode ter uma carne? Pode. Lembrando que quem tem um sono muito, muito desajustado, pessoal, é legal optar por uma proteína mais leve. Então, por exemplo, às vezes ali um peixe, um peito de frango grelhado, tá? Que vai ser uma proteína mais leve. Pode ter um feijão? Pode também. Mas lembrar que a metade desse prato é vegetais, é saladas ali. Então, uma alface, uma couve, um tomate, uma cenoura, tá? Cuidado com excesso de gordura, tá? Então, ali, um bacon, um ovo às vezes com bacon não vai ser legal, porque é excesso de gordura, né? Uma gordura mais saturada. Então, pensando em melhorar e potencializar essa qualidade do sono, se você tem dificuldade de dormir, essa não é uma refeição legal ali para você fazer, tá? Outra fruta também que auxilia super, galera, e você pode fazer como um lanche ali da tarde, seria, por exemplo, uma banana amassada com abacate. O abacate é uma fruta excepcional, excelente. A gente tá em época de abacate, se eu não me engano, né? Ou tá acabando a safra? Aí não sei, de cor eu não sei nada disso. Mas um abacate amassado com banana ali é super legal, tá? O abacate, ele estimula também essa qualidade do seu sono ali, ele vai auxiliar. Nutri, mas o abacate ali de noite, antes de dormir, por enquanto não seria tão interessante por questão dessa gordura. Por mais que seja uma gordura de boa qualidade, o abacate é uma fruta que tem bastante gordura. Então ali à noite, né, 1 hora antes de dormir, talvez não seja tão interessante para você fazer esse consumo, dependendo de como tá seu nível aí da qualidade do sono. Perfeito? Ok. Já no período mais da manhã, você já pode caprichar nesse ovo. Você já pode, por exemplo, aveia, por exemplo, caprichar. Por quê? São alimentos que vão ser fonte de triptofano. E o triptofano é um aminoácido que vai ser convertido e transformado ali na serotonina e na melatonina, tá? Outro ponto aqui, gente, teve uma pergunta aqui sobre proteínas vegetais. Sementes, capricha nessas sementes. Semente de abóbora, por exemplo, é riquíssima em magnésio. Magnésio, ele contribui, né, ele faz parte dessa liberação aí, dessa produção da serotonina, da melatonina. Então, caprichar nessa quantidade aí de sementes, por exemplo, semente de abóbora, lentilha. E às vezes aqui, né, na nossa região aqui, às vezes a gente é muito apegado só no feijão carioca, né? Ou feijão preto para fazer feijoada ou feijãozinho carioca. E a gente tem um leque de leguminosas que a gente pode variar ao longo do nosso dia, que vão ser fontes de triptofano, que são proteínas de origem vegetal. Então ali, soja, lentilha. Ainda demora um pouquinho, mas começando aqui maio, né? Maio, junho, a gente entra mais ou menos na época de frio, né? Então ali, uma proteína legal, né? Para você utilizar à noite,
Poderia ser ali uma soja, uma lentilha, fazer uma sopa, por exemplo. Quem não gosta de sopa, faz ela ali, por exemplo, refogado com uma cenourinha ralada e coloca uma sementinha de abóbora para complementar. Olha que top, uma cebola fatiada, faz bem temperadinho, com temperos naturais. Cuidado também com excesso de sódio antes de dormir, tá? Cuidado com esse excesso de sódio aí. Quem tá com dificuldade de dormir, então tem que ter esse controle. Se ao longo do dia, principalmente à noite, você é aquela pessoa que faz salada e acrescenta mais sal, usa caldo quinor, né, sazon, esses temperinhos industrializados, liga o alerta para isso aí. Outro item também, fonte de triptofano, amendoim. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, como castanha, né? E às vezes tem até uma rixa com o nutricionista por causa disso. A Nutri mandou comer castanha, castanha é caro, não sei o quê. Tá, tudo bem. A castanha realmente é um item, um alimento super maravilhoso, né? Se todo mundo conseguisse incluir 2 castanhas por dia, seria top, maravilhoso. Porque é uma super fonte de magnésio, né? Mas a gente tem o amendoim. O amendoim é barato, é fácil de achar. E um detalhe, tá? Não é o pacote inteiro de amendoim, é uma colherzinha de sopa, né? Uma colherzinha de sopa dele ali, você já vai ter 10 gramas desse amendoim, vai fornecer uma quantidade ali de calorias razoável e vai fornecer triptofano para ajudar nessa produção da serotonina e melatonina. Olha pra você ver, comida de verdade. Até agora a gente não utilizou suplementação, a gente está utilizando comida para melhorar esse cardápio, hein? Então, outra dica, amendoim, pasta de amendoim, às vezes amassado com uma banana, com uma fruta. Pra você ver, banana é uma fruta que a gente tem mais fácil acesso. Castanha do Pará, Babi. A castanha do Pará. A castanha do Pará, galera, é rica em ômega 3, em selênio e zinco. Então, saúde da tireoide, tá? Quem aí já fez exame de tireoide e deu um pouquinho alterado, é interessante ter essas castanhas ali. E chama atenção mais uma vez, é 2 unidades, tá, pessoal? Não é em excesso. Eu sei que para algumas pessoas, castanha é complicado de ter na alimentação. Eu sei que é, tá? Mas quem consegue ter, perfeito. É um super alimento, né? É comida de verdade que a gente precisa, tá? A própria gema do ovo, ela vai ser fonte de triptofano. Então, por isso que eu falei, ao longo do dia ali, igual de manhã, vai fazer... Ai, Nutri, eu não como ovo de manhã cozido. Perfeito, mas às vezes fazer um omelete de banana, às vezes fazer um bolinho, uma panqueca de banana ali, um bolinho no micro-ondas rapidinho, talvez dá pra você fazer e incluir. E além disso, carne de boi também é fonte de triptofano, né? Ou seja, aminoácido aí é fonte de triptofano. A gente também tem que ficar atento à questão da vitamina B6 também, porque ela que vai participar dessa produção, né, dessa formação da melatonina. Então, alguns alimentos vão ser fontes dela: abacate, banana, tá? Semente de girassol, o farelo de trigo. E então aqui também chama atenção, quem vai ir, tá? Um pouquinho constipado, né? Farelo de trigo é uma excelente fonte de fibras. Interessantíssimo incluir isso aí na alimentação. Alho, cara, hoje eu até recebi uma paciente aqui que falou que curte muito alho. Eu falei com ela, nossa, eu também adoro. Ela até me ensinou a fazer uma pasta de alho, supimpa. E eu também adoro alho, jogar alho no meio da comida ali. Então você vê, é um temperinho que dá pra você acrescentar todo dia nas suas preparações, que vai ser uma fontezinha ali de B6. Então, o que acontece aqui? É um conjunto de alimentos. Oi, Vanete! Boa noite, lindeza! Então, é um conjunto de alimentos que você vai começar a colocar na sua rotina, que vão te ajudar. E, mais uma vez, amendoim, além de B6, né, além do triptofano, também é fonte de B6, tá? Então, você vai estar potencializando ainda mais isso aí. Temos alguns alimentos que são fontes de fitomelatonina, tá? Que vão estimular ainda mais essa produção da melatonina, vão auxiliar ainda mais nesse sono. Então a gente tem aí, por exemplo, semente de girassol novamente aí. Nutri, como que come semente de girassol? Gente, do jeito que vocês acharem melhor aí, no meio da salada. Então monta ali sua salada de alface, joga semente de girassol ali. Pega um pouquinho de farelo de trigo e joga ali uma colherzinha de sobremesa ou de chá em cima daquela comida sua ali. Maçã também é fonte dessa fitomelatonina. Tomate também vai ser fonte. Então ali na salada, ali antes de dormir,
Bate um saladão de alface ali com tomate picadinho, tá? São pontos que vai ajudar. Outro detalhe, cravo da Índia também é fonte de fitomelatonina. Então, talvez um chazinho ali na parte da manhã desse cravo é interessante também. E pensar muito nessa questão do magnésio. E, gente, eu vou puxar um alerta aqui para esse magnésio, porque hoje em dia, um dos 2 itens que a gente encontra mais em deficiência nas pessoas é vitamina D baixa. Lembra mais uma vez, vitamina D baixa, a gente atrapalha emagrecimento, atrapalha o seu metabolismo, tá? Atrapalha a queima de gordura aí. Inclusive, eu fiz até um Reels falando, né, sobre, né, pontos para acelerar o metabolismo. Então, se a vitamina D tá baixa, seu metabolismo tá capenga. Então, às vezes a pessoa não emagrece, não queima gordura localizada, por quê? A vitamina D dela tá baixa. E a gente pensa assim, poxa, eu moro num país tropical, eu pego sol. Mas às vezes você pega sol assim, um tiquinho aqui no rosto, quando vai ali na rua, né? Você não se expõe ao sol, você não veste ali um biquíni, uma sunga e vai pro sol sem protetor, né? Ali, por exemplo, você não faz isso, né? Aquilo ali seria uma exposição ao sol. O que a gente recebe são alguns reflexos ali ao longo do dia, tá? Não pega o corpo inteiro, então não potencializa essa vitamina D. Então, ter atenção para esse magnésio, porque ele também é um dos minerais que hoje em dia é mais comum ter deficiência. E o exame dele é um pouco caro, porque o exame que seria indicado é a gente fazer o magnésio eritrocitário. Só que ele é caro. Só que numa boa anamnese na hora da consulta, a gente já vê batata que a pessoa tem deficiência. Por quê? Cãibra, fica sentindo muita cãibra, fadiga, cansaço, o próprio sono que não é legal, dores no corpo, às vezes começa a treinar, mas não recupera esse corpo, fica sentindo muita dor ali, não dorme bem. Então, são sinais também que pode ter uma possível carência, deficiência de magnésio, né? E magnésio, fontes dele é o quê? Vegetais verdes escuros. Então, se a gente for observar, muitas pessoas não têm uma boa alimentação com vegetal verde escuro. É meio baixo isso aí, né? De ter esses alimentos fontes. Não consome tanto produtos integrais, então, por exemplo, arroz integral, o pão, como o pão francês não come integral. Então, com isso, a dosagem de magnésio dessa pessoa, o consumo, ele é reduzido. Então, como eu aumento a alimentação ali, eu buscar alimentos mais integrais, o grão de bico, por exemplo, lembra que eu falei no início? É legal a gente rodar, né? Às vezes a gente só come feijão, então tem que rodar. Tem que observar isso aí. A castanha, que eu falei, a castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará, a semente de abóbora, tá? Então são itens que são fontes de magnésio ali. Então assim, uma 2 colherzinhas de sopa, galera, de semente de abóbora ali ao longo do dia, já te ajuda a bater essa dosagem de magnésio. Detalhe, mulheres que sofrem na TPM, de dores na mama, cólica, comece a incluir essa sementinha de abóbora aí na sua rotina alimentar, tá? Por quê? Durante a TPM a gente já tem tendência a reduzir esse magnésio, a reduzir B6 e reduzir serotonina. Olha pra você ver, são 3 pontos que estão ligados ao sono, por isso que a gente pode dar insônia no período da TPM ali, tá? Então, incluir esses alimentos com mais fontes de magnésio vão ajudar a compensar isso aqui. Aí, Vanete, você também tá sofrendo aí? A tritura e uso como farinha, sementes, né? Ok, Vanete. Qual é a quantidade certa, média, da gente ingerir de proteína por dia? A falta de proteína, com certeza, Babi. Faltou proteína, emagrecimento vai, lá embaixo. Por quê? Pensando principalmente nessa manutenção do músculo. Gente, músculo, a nossa carne, isso aí é proteína, tá? Isso é formado por proteína. No processo de emagrecimento, a proteína tem várias ações, como estruturação muscular, manter esse músculo. Se você é uma pessoa que faz treino resistido e às vezes não come proteína de maneira adequada, você não vai ter uma boa reposição dessa fibra muscular aí. Com isso, o seu metabolismo vai lá embaixo. A proteína em si também, ela vai auxiliar na aceleração desse metabolismo também, porque ela é termogênica, a gente gasta mais energia para queimar, para digerir, né, essa proteína aí, tá? Então ela vai participar desse ponto. E a quantidade depende muito do seu peso, depende todo da sua alimentação. Uma dica que eu dou é fracionar essa proteína ao longo do dia.
A maioria das pessoas que a gente pega, às vezes elas comem uma boa fonte de proteína, que é no almoço, que come um bifão ali, e às vezes no jantar. Mas normalmente ao longo do dia, ela belisca muito pão, bolacha, né, itens industrializados ali. E isso aí desequilibra totalmente. Então, o ideal é equilibrar ao longo do dia. Pensando ali da manhã, você pode tanto optar por proteínas de origem animal, então pode ter um leite ali, pode ter ali um ovo, pode ter um patê de atum, de frango, tá? Ou pode a gente complementar com sementes. Então, por exemplo, semente de abóbora, uma semente de chia, utilizar ali um pão integral ali, ou um biscoitinho, uma bolachinha de arroz, tá? Para complementar, bater essa proteína. Quanto mais massa magra essa pessoa tem, mais tendência ela vai precisar um pouquinho mais de proteína do que outras pessoas ali. Então vai depender do peso também, da quantidade de treino que essa pessoa faz. Se é um treino ali resistido, ou seja, treino de força, quem é atleta aí, por exemplo, quem faz musculação, quem faz crossfit, são exercícios o quê? Que mexe com muita força, então lesiona muito essa musculatura, tá? Então tem que ter um aporte maior de proteína. Quem já faz mais um aeróbico, uma caminhada, por exemplo, às vezes não vai precisar tanto ali de proteína, tá? Então isso aí vai depender e depender do seu estado atual. Por quê? É muito comum pessoas que têm excesso de peso, elas terem uma dosagem de massa magra baixa, tá? Por outro motivo, não queima a gordurinha localizada, porque tem excesso de peso e a musculatura só vai caindo, só vai baixando e esse metabolismo só vai reduzindo. A Ivanete, sim, sofreu muito na TPM, tá vendo? A semente, além da semente também, Ivanete, essa questão de dores aí, esses sintomas da TPM, o óleo de borragem também pode auxiliar bastante, óleo de prímula. Começar a tomar ele ali uns 15 dias antes do início da menstruação. Iniciou a menstruação, corta a suplementação e depois próximo a 15 dias de novo, toma de novo óleo de borragem, óleo de prímula. Você encontra ele em farmácia, loja de produtos naturais e consegue comprar ele assim tranquilamente. Outro item também, semente de linhaça também pode auxiliar, tá? E assim, a gente que é mulher, na TPM, caramba, cada mês é um sabotador diferente. É um mês que é o sono, não dorme bem. É outro mês que é o desejo por doce, que acontece, é normal, tá? Outro mês ali, às vezes é constipação. Tem mulheres que realmente ficam constipadas, não conseguem ir ao banheiro quando tá no período pré-menstrual. Então assim, galera, nós que somos mulheres, né, a gente é uma caixinha de Pandora, uma caixinha de surpresa, né? Cada mês a gente tem um sintoma diferente. Então trabalhar esse autoconhecimento, entender quais os primeiros sintomas que você está sentindo ali, para você trabalhar isso aí com mais clareza e ligar esse alerta, gente. A gente tem que ficar policiando, tem que ficar em alerta. Eu tô falando para vocês, né? Eu tenho umas 2 semanas que eu não tava dormindo bem e eu não tinha me ligado. E hoje eu comentei isso. Na verdade, eu já tinha comentado isso semana passada, mas hoje estranho. Opa, realmente eu tô cansada, meu rendimento tá caindo pra caramba porque eu tô cansada, não tô dormindo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Dormir melhor. O que eu vou ter que fazer? Melhorar estratégias para potencializar esse sono. No outro, fiz chás, fiz tudo, mesmo assim meu sono não é legal, não tô conseguindo dormir bem, peguei todas as dicas que você me deu, não tô dormindo bem. O que eu faço? Tem que sentar, fazer uma análise mais a fundo de o que tá acontecendo, ver se tem outros pontos precisando ser melhorados aí, tá? E às vezes é necessário, sim, a gente entrar com uma suplementação até regular esse sono, modular esse sono e depois a gente retira essa suplementação, tá? Então, assim, tem que ser avaliado. O que eu falei aqui foi de maneira geral, porque como eu não conheço cada um, assim, tem que ir mais a fundo para saber. Falando nisso, galera, a gente podia fazer uma live um dia e eu conversar com alguém, assim, na live, né, e tirar dúvidas, né, pra gente montar, ver alguma coisa, assim, né. Depois a gente podia fazer uma live como essa. Bom, gente, eu tenho que dar tchau, porque eu falei, já tá dando 1 hora aqui de live. E assim, se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, manda pra mim no direct, comenta aqui abaixo, né? Terça-feira que vem, o próximo tema vai ser essa questão do estresse, né? Como conseguir relaxar e ter um emagrecimento apenas relaxando. Já pensou? Hoje vocês aprenderam como emagrecer dormindo. Imagina você conseguir emagrecer simplesmente ficando mais relaxado, mais de boa, mais tranquilo? Parece sonho, hein? Será que é sonho mesmo?
A Ivanete, ei Mel, lindeza. Nossa, a nossa musa do CrossFit tá aqui, gente. A Mel Pedrosa. É inspiração no CrossFit pra gente, viu? Comecei o CrossFit, ó, não esqueço do dia que ela falou pra mim que o CrossFit mudou vida, que o CrossFit era bom. Eu tava lá na quadra de São Francisco, a gente ia jogar bola. Desde esse dia que ela falou isso pra mim, eu falei assim, não, poxa, eu tenho que entrar nesse CrossFit. A minha missão de vida é entrar nele. Bom, Ivanete, tchau com Deus. Tchau, pessoal que assistiu até agora. Eu tenho que finalizar aqui, senão depois eu vou embora e não dou tchau pra ninguém. Vou deixar salva e terça-feira que vem vocês já têm noção do próximo assunto. Quem não assistiu tudo, volta no início. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Obrigada a Hanna também que assistiu aqui, participou, a Babi. Pessoal, todo mundo que entrou aqui, participou um pouquinho, assistiu um pouquinho. Muito obrigada, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!